Olá, mente científica, sejam muitíssimo bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cientificamente. Eu sou o Jaderson, professor físico e pesquisador. Sim, estou modificando a introdução dos vídeos aqui porque a primeira notícia do vídeo, primeira questão que eu quero tratar com vocês. Me formei em licenciatura em física. Vocês devem talvez ter dado por falta de vídeos nas últimas 3-4 semanas. A gente fez só lives aqui, eu, o Guilherme e o Jordano, a gente fez lives de Kerbal, que aliás estão continuando lá no site roxo, então dá uma conferida lá, site roxo.tv/cientificamente42. Mas o que a questão era, fiquei essas 3-4 semanas parado para finalizar o meu curso de física, terminar o TCC, apresentar, me formar, terminar as disciplinas, e agora sim, né, eu prefiro me apresentar, ou eu acho que é interessante me apresentar como professor físico e pesquisador. Professor porque me formei em licenciatura e estou dando aula, né, dou aulas particulares. Físico porque eu estudo física e eu acho que essa história de só é físico quem é doutor, não, físico é qualquer um que estude física. E pesquisador porque sim, faço pesquisa, ou pelo menos fiz durante a iniciação científica e tenho interesse em continuar fazendo. Então é isso aí. O vídeo de hoje não é um vídeo de divulgação científica, mas sim é um vídeo de divulgação do curso de física, né? Eu acabei o curso de física e agora, como um cara que se formou na licenciatura em física, então eu vou falar um pouco mais especificamente sobre a licenciatura, mas isso não quer dizer que não se aplique ao bacharelado ou que tudo se aplica, ou nem que tudo se aplica ao bacharelado. Um dia talvez a gente traga uma discussão mais entre esses dois cursos, talvez eu chame alguém para conversar, mas enfim, o objetivo desse vídeo não é dar uma receita de bolo para você sobre como se formar em física, até porque não existe, né? A ideia é comentar um pouco da minha experiência no curso e dar umas dicas de maneira geral para você que eventualmente está no começo do curso, ou está terminando o curso, ou que quer saber, pô, será que eu faço física? Será que eu faço engenharia? O que eu faço da minha vida, né? Se você está ponderando fazer física, outro objetivo que eu tenho com esse vídeo também é divulgar o que faz um curso de física, por que existe um curso de física, de licenciatura, de bacharelado, por que nós temos que formar físicos e o que esses caras fazem por 4 anos, pelo menos, né, estudando, né, e como que as pessoas sobrevivem a isso. Então a ideia é ajudar você aí que está em algum ponto da graduação ou quer fazer e divulgar também para o público em geral. E eu acho que também vale não só para quem está fazendo curso de física, mas para quem está fazendo qualquer curso das exatas, pode até dar para transpor para algum curso de humanas ou qualquer outra faculdade, porque algumas dicas são meio gerais. Mas o ponto é esse, falar sobre como é que a gente faz para se formar e o que depois de formado eu faço, o que você faz depois de formado, por que isso é importante. Vamos lá, vamos falar um pouco sobre isso. Bom, o começo do curso, né, falar primeiro, meio que numa ordem cronológica aqui, o começo do curso é muito peculiar para cada um, tá? Porque na verdade cada um tem a sua própria experiência de vida anterior ao curso, tem a sua própria realidade no momento, em todo o curso, mas no começo especificamente, porque assim, pegar todas as disciplinas da física e fazer todas elas e tirar 10 ou passar em todas elas não é uma tarefa simples. Então existem duas situações em que você, eu acredito, pode se encontrar. A primeira é aquela que você vai ter mais facilidade, que é a seguinte: você pode se dedicar exclusivamente a esse curso de física. Você pode 24 horas, se você quiser, passar estudando para uma prova, e aí você vai ter uma facilidade e é o seu dever passar nas disciplinas, tá? A não ser que, claro, você tenha alguma dificuldade matemática ou teve algum outro problema, mas se você teve como se dedicar exclusivamente à física, ao curso no começo, você vai passar nas disciplinas. E esse é o ponto que eu queria trazer. O outro ponto seria quando você não pode se dedicar exclusivamente às disciplinas. Você tem que trabalhar, você tem que fazer qualquer outra coisa que não só estudar e ir para aula. Esse é o caso em que você talvez não consiga dar conta de todas as disciplinas, né? No meu caso, eu tinha como me dedicar exclusivamente ao curso e eu consegui dar conta das disciplinas. Mas eu tenho colegas que não conseguiam se dedicar, alguns ou reprovaram em uma ou outra disciplina ou acabaram tendo que abandonar o curso. Então é importante quando você entra no curso, se você está nesse começo, saber que tudo bem se você não está podendo se dedicar ao curso e você acabou reprovando. E mesmo que você possa se dedicar e você reprovou, o outro já entra numa outra dica que é, não importa, não faz mal se você reprovar no começo, tá? O curso ele não é uma corrida, você não está em competição com seus colegas de curso, tá? É importante mesmo que você termine, não em quanto tempo você termine, ok? Mas, aí, vamos lá, né? Digamos que você seja alguém que não está com tanto tempo, ou que você, mesmo que tenha tempo, você está com bastante dificuldade em seguir esse curso. O curso, em geral, no começo se divide, né? A licenciatura se divide em 3, que são as áreas, as disciplinas de física, as disciplinas de cálculo e as disciplinas de pedagogia e ensino. As disciplinas de pedagogia e ensino não tem como dizer, nossa, são fáceis, elas tomam tempo, tomam leitura e realmente para você se formar um bom professor, você precisa dessas disciplinas, mas elas são mais tranquilas. Você, em geral, só tem que escrever um texto, ler um texto, você não precisa... Elas não trazem muita coisa nova
além da reflexão pela reflexão e o aprendizado vem surgindo naturalmente, tá? Não quero dizer que elas são mais fáceis, mas elas são mais fáceis de passar. Tu não vê gente reprovando em, sei lá, didática 1, só por falta ou por não ir pras aulas. Aí vem outro caso que são as disciplinas de física e cálculo. Física e cálculo, eventualmente, muita gente vai ter dificuldade, porque elas tomam um tempo muito maior. Então, se você não pode se dedicar exclusivamente, ou se você pode estar com dificuldade, dê prioridade para as disciplinas de cálculo, ok? No começo do curso, não pense, nossa, estou com dificuldade em física e cálculos, acho que eu vou largar cálculo. Não larga cálculo de maneira nenhuma. O cálculo é a base que a gente vai usar para entender melhor a física. Então, se você não está entendendo a física, muito provavelmente é porque você não está entendendo o cálculo. Então, primeiro, não estou entendendo física, vou entender o cálculo. Vou fazer o cálculo 1, o cálculo 2, aprender a derivar, aprender a integrar, entender o conceito dessas grandezas, dessas operações matemáticas, e aí, então, vou lá fazer as físicas, e provavelmente elas vão ser mais fáceis, até porque você já vai estar mais maduro. Então, se o curso começou uma bagunça e você não está entendendo, dá uma pausa nas disciplinas de física. As disciplinas de física, por mais que o curso seja de física, elas são aquelas que você tem que fazer por último se você não está conseguindo, tá? Essa é a principal dica que eu posso te dar. Mas se você está conseguindo, toque em frente, pega o máximo de disciplina que você puder. Tem outro ponto também. As disciplinas de física do começo da graduação, elas são física básica. É um livro, texto, os 4 Hallidays em geral a gente usa, que são livros famosos usados, e eles são livros muito usados também nas engenharias. Mas se você está fazendo física, você não quer aprender a resolver um circuito elétrico por resolver ele, você quer entender o fenômeno, você não quer só aprender a calcular a aceleração de um corpo, você quer entender os fenômenos, né? Esse é o propósito de você estar fazendo física e não engenharia. Mas o que acontece é que, como apesar de ser física básica, é uma física básica diferente daquela que você provavelmente viu no ensino médio, você tem que dar um salto intelectual muito grande, às vezes acaba ficando naquele dilema, será que eu estudo para passar ou para aprender? Porque se eu quiser estudar para aprender, muito provavelmente eu não vou conseguir estudar para a prova a tempo e eu vou perder, vou mal na prova e tudo mais. Esse é um dilema muito grande. No meu caso, eu procurava, na maior parte das vezes, estudar para passar e pensava, não, um dia, quando eu for precisar disso, eu já vi e eu retomo, tá? O importante para mim era passar na disciplina, não, claro, obviamente, passar a qualquer custo, né? Porque eu tinha tempo para estudar, então, de qualquer forma, eu conseguia, pelo menos, aprender a boa parte do conteúdo. Mas, se você tá nesse dilema, tenta se desprender da necessidade de entender os principais miúdos e detalhes da disciplina, pega a grande ideia, conversa com o seu professor, tira as dúvidas mais gerais e tente passar na disciplina para ela não ficar ali emperrada, porque às vezes, por mais que seja importante você entender a física, às vezes você passou na física 2 ou na física 1 e depois lá no final do curso você vai rever aquilo de uma forma melhor e vai poder entender com mais calma. Então você não precisa aprender tudo que o teu professor está querendo te explicar naquela disciplina, você precisa passar na disciplina. Essa é a minha visão, você pode discordar disso, tudo bem, você pode fazer o curso da forma diferente, isso aqui é só uma ideia do que eu penso, do que eu usei para fazer o curso. E aí vamos para algumas dicas gerais, tá? Assim, rápidas, 3 dicas gerais. Os professores vão passar a lista de exercícios de cálculo e de física. Faça todas as listas. Simplesmente faça todas as listas. O professor passou uma lista de 20 exercícios, faça os 20 exercícios antes da prova. Talvez revise eles, faça 2 vezes, mas faça a lista de exercícios e leia o livro texto. O livro texto de física, o Halliday, leia o capítulo 2, 3 vezes, faça a lista de exercício, releia o capítulo, antes da prova faz de novo. Por isso, tá? Essa é uma dica que vem explicar por que a gente precisa de dedicação exclusiva para se dar bem diretamente, assim, sem ter patinar, sem às vezes reprovar. Porque é um curso que demanda, porque a física em si demanda muito de tu ler, de tu fazer as listas, e tu precisa de tempo para isso, ok? Mas justamente por isso que às vezes você pode pegar um pouco mais leve, para poder ter tempo para fazer aquelas listas que você precisa, seja de cálculo, seja de física. Outra dica muito interessante é conheça os veteranos do seu curso, tá? Porque eles são pessoas que já passaram pelo que você tá passando ali no começo, ou quando você já é veterano, você vai tentar ajudar os calouros, tá? Porque os caras são um pobre coitado que chegaram ali, né? Ainda mais agora no período remoto, a situação tá complicada, mas converse com os veteranos, vá, participe do centro acadêmico. A maior parte das universidades tem centros acadêmicos de física, vai lá na sala, fica lá sentado, escutando a conversa, sabe? Às vezes os caras estão falando de besteira, às vezes os caras estão falando algo que tu pode absorver. Isso foi algo que aconteceu comigo, sabe? Eu gostava da ideia de fazer o curso,
tava empolgado e eu queria me integrar ali. Por mais que eu, sabe, não conseguisse muito no começo, mas eu ficava sentado lá no centro acadêmico, mexendo no celular, lendo qualquer coisa, e as pessoas ficavam conversando e eu ficava absorvendo informações do curso, do professor tal, da disciplina tal, como é que faz isso, como é que faz aquilo, e isso te ajuda muito, tá? Eu sei que agora em período remoto é muito difícil essa interação foi a zero, mas num momento em que voltar presencial, se você estiver no começo do curso ou mesmo na metade, estiver perdido, converse com as pessoas que estão ali há mais tempo, tá? Com certeza eles vão querer te ajudar, até se você tiver dúvida em exercício, etc. E a mais importante das dicas, das 3 dicas, é procure logo de cara uma iniciação científica. Não importa se você está fazendo licenciatura, se você está fazendo bacharelado. Se você está fazendo física, procure uma iniciação científica. Nem que seja na área do ensino, nem que seja na área, sei lá, de outra área, pode ser na matemática, depende da possibilidade, mas procura um professor para fazer iniciação científica. Claro, isso vai depender, tá, digamos que você foi fazer licenciatura em física porque você quer ser professor de física. Aí é outro caso, mas se você quer ser pesquisador, procure uma iniciação científica. Se você quer ser professor de física, dê atenção para as disciplinas de ensino e pedagógicas, porque por mais que a gente, em geral, durante o curso não fala mal, mas a gente meio que de certa forma despreza às vezes essas disciplinas. Mas se você levar elas a sério, você vai ser um professor assim completamente fora da média, tá? Fora da curva. As disciplinas pedagógicas são importantes. Mas se você quer fazer pesquisa, quer seguir no mestrado acadêmico, quer seguir um doutorado, fazer pesquisa em física, teórica, experimental, faça iniciação científica, tá? Procure um professor. Eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre iniciação científica, a minha, né? E ela é muito importante, tá? Porque isso vai te dar um início, justamente o início de como fazer pesquisa, como é que é a área, quais são as áreas possíveis, se você vai gostar daquela área, você pode trocar, escolher outro professor, enfim. Beleza, passei do começo, essas dicas me ajudaram. Como é que eu chego no fim do curso, então, né? Como é que eu saio desse começo e me formo em física de fato? Porque chega num momento ali, a partir da metade do curso, que o curso começa a te exigir mais do que ele já te exigia no começo. Você começa talvez a se questionar, pô, será que esse monte de conta aqui que eu não estou entendendo, tem coisa ficando para trás, eu não estou conseguindo passar nessa disciplina, será que é isso mesmo que eu quero? Se você chegou até a metade do curso, muito provavelmente é isso que você quer, pode ser que você mude de ideia, claro, mas chega num ponto que talvez você se questione isso, e aí é válido, ok, você às vezes conversar com o professor, ou às vezes você simplesmente dar uma parada, tentar pegar um semestre mais leve, mas em geral, não desista na metade do curso, porque essa parte da metade pro fim é a parte onde você vai ver de fato a física um pouco mais avançada e você vai ver um pouco melhor as teorias da mecânica clássica, da teoria eletromagnética de Maxwell. Você vai ver tudo num formalismo um pouquinho mais rigoroso, que pode ser mais difícil, pode te levar a algumas crises do tipo, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas no fundo eu acredito que essa é a beleza da física, a física mais profunda, trabalha com formalismos matemáticos mais profundos, e em geral é a área mais bonita da física, né? Isso é uma visão pessoal minha, mas se você chegou até ali, eu acredito que você vai concordar comigo, então não pense na quantidade de maluquice matemática que você está fazendo ali, pense na física, pense em terminar o curso, e por isso fique de boa, porque no final, quando você tiver que fazer o teu TCC, o teu estágio, tudo que você precisar fazer ali no final para se formar, disciplinas altamente avançadas, não muito avançadas, mas do curso, assim, as física e estatística, dependendo do seu curso, mecânica quântica, você vai precisar de saco, você vai precisar estar a fim de fazer aquilo. Então, não se desgaste muito na metade para chegar no final ainda com fôlego, ok? E a dica para você conseguir de fato se formar tem ligação com o começo do seu curso. A dica principal é: crie bases sólidas em física e matemática, em física e cálculo, ok? Não passe pelo começo, por mais que eu diga, passa nas disciplinas ali, às vezes não aprende tudo, mas você tem que ter pelo menos, né, passado na disciplina e feito ela de maneira decente. Se você criou uma base boa, o seu final vai ser mais tranquilo, você vai passar por ele de maneira mais sólida. Bom, eita, me formei. Eu agora me formei em física. O que eu faço agora? O que eu posso fazer? Eu me formei em licenciatura em física. Eu poderia atuar como professor. Eu posso entregar currículo, ou tentar pegar aulas no estado, sempre falta professor, eu poderia fazer isso. No caso, eu escolhi ir para o mestrado acadêmico em física, então eu comecei o mestrado nessa semana agora, onde esse vídeo está postando, na verdade, acho que eu vou postar esse vídeo na segunda, então foi semana passada. Mas comecei o mestrado em física na UFPR, a Universidade Federal do Paraná. Consegui bolsa, felizmente. Essa é uma notícia que eu queria dar para vocês, porque é uma notícia muito boa, né? Eu estudei pro Unificado no passado, fiz o Unificado e consegui, então, passar com bolsa na Universidade Federal do Paraná e agora comecei o meu mestrado. Mas
o ponto é, né? Você pode fazer isso, você pode ir para o mestrado, para uma área acadêmica, que eu diria que é uma, a princípio, escolha mais individualista. Ou ao menos ela parece individualista, porque você vai lá para estudar um negócio que pode ser que só sirva para você, só sirva para o seu próprio engrandecimento pessoal. Você vai lá chegar um mestre, virar mestre, doutor. Parece que isso só serve para você, mas na verdade você está indo para o mestrado, para o doutorado, para fazer pesquisa, para aprender a fazer, mas você vai acabar fazendo pesquisa. Então você não sabe qual vai ser a extensão daquilo que você vai pesquisar, quantas pessoas você vai atingir. Então não necessariamente essa é uma escolha individualista, mas ela parece a princípio, porque só parece que você está indo acumular mais conhecimento para si só, e não para transmitir, como seria a ideia de virar então professor, né? Você pega a área de ser professor, parece uma ideia muito altruísta, parece uma ideia de não, eu quero espalhar o conhecimento, eu quero mudar a sociedade por meio do conhecimento. Isso realmente é o que é o professor, né? De ensino médio, seja de qual área, de qualquer nível de ensino, mas a pesquisa também é uma área possível. Enfim, o meu ponto é, às vezes a gente desvaloriza muito a ideia de virar professor, porque parece que, cara, o cara que virou professor, ele não quis seguir a área acadêmica, tudo mais. Mas não, o cara tá simplesmente seguindo uma das possibilidades, que é uma possibilidade muito altruísta, que é a possibilidade de ensinar outras pessoas e modificar o mundo de alguma forma com aquilo ali. Ou também você pode olhar para o pesquisador e dizer, ó, pesquisador ali, o cara foi só para acumular conhecimento para si próprio. Mas não, a gente não sabe qual é o limite do número de pessoas, do quanto que ele pode mudar o mundo com as pesquisas dele, né? Por exemplo, Faraday foi um físico do século XIX, foi o primeiro físico a estudar as relações entre eletricidade e magnetismo e como esses dois se relacionam, né? E o Faraday, ele não fazia nada do que ele fazia por vontade de mudar o mundo para fazer com que as pessoas daqui a 100 anos tivessem energia elétrica em casa. Mas foi isso a consequência daquilo que ele fez ali. Ele fez trabalhos fundamentais que levaram a humanidade a um passo tremendo, que faz com que você esteja agora assistindo esse vídeo, tem energia elétrica em casa, tudo isso devido ao Faraday. E ele simplesmente podia estar sendo muito egoísta naquele momento, mas no fim das contas, a pesquisa que ele fez, que ele não sabia para que servia, ajudou muitas pessoas. Bom, esse é o panorama geral. Eu falei de muitas coisas nesse vídeo, mas o ponto era dar a notícia de que eu passei no mestrado, que eu estou formado, e ajudar quem ainda está aí no meio do curso, ou para conversar com você que eventualmente se formou, está no mestrado, e aí a gente pode bater um papo ali, você pode comentar, dizer, ó, como é que foi no seu curso, quais foram os caminhos que você seguiu, por que se você tinha tempo livre, se você não tinha, se você trabalhava, comente ali embaixo. Espero que tenham gostado do vídeo, não se esqueça do gostei, de se inscrever e de ativar as notificações. Eu vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal, que agora tá voltando com tudo. Até mais e valeu!